Bom, hoje nós vamos ler a terceira carta à igreja em Pérgamo. Desde já eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha dirigir, nos dê sabedoria e entendimento para entender a Tua palavra, o que esta carta queria dizer à igreja em Pérgamo, Senhor. O que ela venha falar hoje em nossas vidas, meu Deus. Abra o nosso entendimento e nos dê sabedoria para compreender o que Tu queres, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Terceira carta à igreja em Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E reféns o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, essa foi a terceira carta à igreja de Pérgamo. Vamos ler o estudo para que nós possamos compreender o que Deus veio a falar nessa passagem. Nós estamos no versículo 12, a igreja em Pérgamo. Vamos ver. Igreja de Pérgamo. A cidade de Pérgamo foi a antiga capital política da Ásia. Era famosa pela sua biblioteca, a mais importante da época. Depois de Alexandria, na Grécia, a cidade era caracterizada pelo paganismo, pela perversidade e pela idolatria, pois havia nela um gigantesco altar a Júpiter. Jesus se identificou para essa igreja como aquele que tem a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Essa espada revela o que está em oculto. Além disso, julga, convence e faz separação entre o joio e o trigo, entre a alma e o espírito. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. O trono de Satanás faz referência à atuação do dia. Faz referência à atuação do diabo naquela cidade, que era a sede do culto ao imperador romano César Augusto. Todos eram obrigados a oferecer incenso diante da sua estátua e a tratá-lo como uma divindade. Aqueles que se recusavam a adorá-lo como se fosse um deus eram sacrificados por ele. Conta-se que Antipas, um dos principais pastores da igreja de Pérgamo,
a quem o Senhor Jesus chama de minha fiel testemunha, foi assado vivo dentro de um boi de bronze por ter se recusado a adorar o imperador romano. Era assim que viviam os cristãos naquela cidade, os quais preferiam a morte a negar a sua fé, bem diferente de muitos cristãos de hoje, que ao passarem por situações bem mais simples, desanimam e deixam de buscar a Deus. Os nascidos do Espírito Santo recebem a revelação da fé, que os faz suportar todas as lutas e as aflições que surgem por causa da palavra de Deus. Balaão era um profeta falso e corrupto, que venceu sua própria consciência. Seu interesse era apenas o lucro material. Por isso, usava o conhecimento que tinha sem o menor escrúpulo. Sua doutrina consistia em estimular as pessoas a praticarem a prostituição e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Isso se tornou um grande tropeço para os israelitas, levando milhares à morte. O espírito de Balaão se mantém tão vivo em nossos dias quanto nos dias em que Israel se dirigia à terra prometida. Seus conselhos têm levado muitas pessoas a abandonarem a sã doutrina da palavra de Deus e a se entregarem à corrupção espiritual e, consequentemente, à morte eterna. O diabo sempre trabalhou em duas frentes. Do lado de fora, levanta as perseguições e, do lado de dentro, usa falsos convertidos para disseminar ensinamentos demoníacos, a fim de levar alguns ao mundanismo, à depravação e à imoralidade. O maná escondido. O maná está escondido, porque é o alimento para quem crê, isto é, somente aqueles que se rendem aos pés do Salvador com o coração quebrantado têm acesso a ele. O maná representa o pão da vida, o Senhor Jesus. Já quanto à pedra branca, embora haja muitas interpretações com respeito ao seu significado, cremos que seja uma representação do nosso Salvador, pois ele é a pedra principal e a pedra fundamental. Alguns dizem que, nos tribunais antigos, os que eram absolvidos das acusações recebiam uma pedra branca. Ela servia como uma espécie de bilhete de entrada em eventos importantes. Por este ponto de vista, Jesus é a pedra branca que nos absolve dos nossos pecados e garante a nossa entrada no céu. Quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, levava no peito, na altura do coração, 12 pedras, cada uma delas representando o nome dos filhos de Israel. Agora podemos entender melhor a promessa feita pelo Senhor aos vencedores da igreja de Pérgamo sobre o novo nome escrito na pedra branca, que representa uma nova identidade, uma nova vida e um novo começo, mas somente quem a receber o conhecerá. Hoje nós lemos a terceira carta à igreja em Pérgamo. Meu Deus, obrigado por essa leitura, obrigado pelo teu Espírito, Senhor. Como eram as perseguições daquela época, Senhor. Mas como era forte a fé daquelas pessoas, como era uma fé verdadeira, meu Deus. Uma pessoa morrer assado dentro de um boi de bronze, ferro praticamente, Senhor.
Mas ele, meu pai, podia negar o Senhor e não passar por aquilo. Mas aquilo não era nada para ele, a não ser, meu pai, amar e jamais negar o Deus Todo-Poderoso de Israel. Senhor, nos dê essa fé, meu Pai. Nos dê essa fé, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, precisamos dessa fé. Nos dê o Teu Espírito Santo, meu Pai. Nos dê, meu Pai, porque sabemos que só com a Tua presença, só com o Teu Espírito, Senhor, venceremos, meu Pai. Dizemos não a este mundo e só sim para Ti, ó Deus. Meu Pai, não nos deixe cair em tentação, jamais, e livra-nos de todo mal, Senhor. Abençoados sejam aqueles, meu Pai, que não negam o Senhor por nada nem por ninguém, quando preferem ir ao shopping do que ir à igreja, quando preferem ficar em casa deitado ao ir à igreja. Senhor, a igreja é como se fosse o nosso alimento diário, meu Pai. Necessitamos. O corpo todo dia precisa se alimentar. E por que não o nosso espírito não necessita do teu alimento, meu Pai? Então nos dê força, nos capacita, nos renova. Meu Deus, me dê um espírito para que eu possa fazer o melhor para Ti, ó Deus. Eu quero me dedicar e dar o melhor para o Senhor. Fazer tudo na minha vida como se fosse para Ti. Ainda que aqueles, meu Pai, sejam falsos comigo, virem as costas, não importa, não interessa. O importante é que eu estou fazendo tudo como se fosse para Deus. Me dê o teu entendimento, meu Pai. Me dê o teu espírito, meu Pai. Me dê sabedoria para fazer somente o que te agrada. Muito obrigado, meu Pai, pela tua mensagem, pela tua palavra e pela tua interpretação. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amanhã nós vamos ler, no próximo vídeo, a quarta carta à igreja de Tiatira. Amém, graças a Deus.